O histórico do Google Maps do celular de um ex-namorado dedurou onde ele foi e por quanto tempo ele ficou dentro desse lugar. E por causa disso, eu escolhi terminar um relacionamento no auge dos meus 28 anos. No vídeo da semana passada, eu falei como certas bênçãos aparecem nas nossas vidas disfarçadas de maldições. E hoje eu vou compartilhar um pouco sobre como um evento muito ruim e muito traumático mudou totalmente o rumo da minha vida e abriu os meus olhos para o mundo que existe ao meu redor. Infelizmente, eu namorei com uma pessoa que desde o primeiro mês de relacionamento me dava motivos, no plural, para desconfiar do seu caráter e do rumo que as coisas estavam tomando. Eu vi curtidas dele em fotos de meninas aleatórias de biquíni. Eu recebi mensagem de meninas me falando coisas. E aí, todas as vezes, ele me contava umas histórias completamente sem pé nem cabeça pra desviar o rumo daquela conversa. Eu vi com esses dois olhos aqui, ele mandando mensagens pra meninas, chamando elas pra sair no momento que a gente já tava junto. Mas até aí tudo bem, porque eu tava ficando velha. E segundo as coisas que eu escutava muito das pessoas ao meu redor, se eu quisesse ter uma família, construir um relacionamento a longo prazo, tinham coisas no universo masculino que eram normais. E eu precisava aprender a relevar muitas dessas coisas, caso eu quisesse algo mais duradouro. Era como se eu não tivesse mais a condição e o direito de escolher por conta da minha idade, que já estava avançada. A grande verdade é que eu deixei muitas coisas passarem, inclusive traições consumadas, que eu descobri através de prints com mensagens e fotos extremamente detalhadas e informações que eu não precisava saber, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Quando eu descobri essas traições, ele me pediu muito, pelo amor de Deus, não termina comigo, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não pensei nas consequências. Meu Deus, o que vai ser de mim agora sem você? E eu reconsiderei com uma pequena lista de critérios para que esse relacionamento pudesse seguir em frente. Afinal de contas, eu vi muitas mulheres do meu círculo social e fora dele também reconsiderando certos comportamentos em prol da família, dos bons costumes e de manter alguma coisa ali com alguém eternamente, para não ficarem sozinhas. Mas, para ser bem sincera, eu não conseguia engolir essa situação, ser traída é uma grande merda, e pouco tempo depois, eu encontrei um comprovante de motel barato dentro do carro dele, que ele ficou muito nervoso e tal, mas daí ele me contou uma história falando que o comprovante não era dele, que ele tinha emprestado o carro e o cartão para um amigo, que era casado e que a esposa não poderia descobrir que estava sendo traído. Nesse ponto da história, eu tava cansada, eu tava exausta, eu não aguentava mais ser feita de otária e de ver a verdade sempre passando na minha frente, as mentiras sempre sendo contadas, o plano para me enganar sempre sendo muito bem arquitetado, quando eu não queria estar passando por nada daquilo. Como eu entendi que ele não ia me contar o que ele estava fazendo, ele não ia confessar uma traição de volta, ele não queria que a família dele soubesse o que estava acontecendo, porque isso dizia respeito somente a nós e não fazia sentido as pessoas saberem. E ele começou a fazer tudo que ele podia para que eu achasse que eu estava ficando doida. Eu precisei tomar medidas drásticas e precisei encontrar um meio de mostrar para ele que eu não era tão idiota assim. Eu podia ter muitas coisas, mas não muito idiota assim. E que eu não ia fazer papel de maluca para outras pessoas. Eu acredito muito nisso e eu sempre falo que o universo nos dá uma forcinha quando é para as coisas acontecerem de uma determinada maneira. Meninas, peguem essa dica, é muito boa. Eu peguei meu celular para procurar alguma coisa no Google Maps
E eu acabei clicando numa localização que eu tinha passado uns dias atrás. Tinha passado, tinha entrado, tinha ficado um tempo nesse lugar. E eu percebi que na minha conta estava ativada uma configuração onde um histórico muito detalhado do que eu fazia ficava mantido. Então eu tinha o histórico da localização dos lugares que eu tinha ido, das rotas que eu tinha feito para chegar em um determinado lugar, da rota que eu fiz para sair desse lugar, o horário que eu cheguei, o horário que eu saí, o tempo que eu passei lá. E aí eu percebi que se a minha conta tinha isso ativado, existia a possibilidade muito grande da conta dele também ter isso ativado. Foi assim que nos meus 28 anos eu confrontei um homem que tinha 32 anos nas costas, que me traiu por muito tempo com meninas que tinham 10 anos a menos do que ele, e perguntei se, além do carro e do cartão, ele tinha emprestado o celular pro amigo ir ao motel trair a esposa. Eu costumo brincar que eu tenho material suficiente para escrever um livro sobre essa traição e sobre esse relacionamento, porque essa experiência conseguiu me mostrar como e o quanto as pessoas têm capacidade de serem podres umas com as outras. Desde o tempo gasto para se arquitetar e se contar mentiras, a manipulação dos fatos, que é feita para que você acredite que certas condutas não são nada demais. Logo que eu terminei esse relacionamento, eu escutei de uma pessoa muito próxima de mim, quase que num tom de ameaça, que eu jamais conseguiria encontrar alguém que fosse 100% perfeito e que se eu não aceitasse algum defeito, eu ficaria sozinha para sempre. Eu respondi com a maior educação do mundo que, se as pessoas não conseguiam fazer o básico, talvez por escolha minha eu ficasse sozinha mesmo e tava tudo certo. Apesar dessa ser uma história muito interessante e de eu ter espalhado para todo mundo que fazia sentido com detalhes o que ele fez, naquela altura do campeonato, aos 28 anos, eu não conseguia acreditar de que eu precisava começar tudo de volta. Conhecer alguém do zero, falar sobre mim, saber mais sobre a pessoa e que se eu tinha a minha bagagem, que convenhamos não era muito leve, com certeza o outro também teria a bagagem dele. Descobrir uma traição, com certeza, é a pior sensação que eu já tive na minha vida inteira e do fundo do coração eu não desejo isso a ninguém. Eu não sentia só uma confusão mental sobre o que estava acontecendo. Eu sentia uma dor física praticamente insuportável dentro do meu corpo, onde eu não conseguia explicar o que doía. Era uma sensação constante de ter alguém invisível na minha frente, me apertando na tentativa de me sufocar, de forma que eu mal conseguia respirar. Mas há poucos dias atrás, eu conversava com uma amiga muito querida, que tem a minha idade e tá passando por um processo de separação agora na vida adulta, que sim, essas situações são uma merda mesmo. Elas são uma quebra de expectativa, uma quebra de confiança, uma quebra de planos que, afinal de contas, estavam sendo feitos, e de algo que estava sendo construído e alimentado dia após dia, mas que ao mesmo tempo que eu lembro o quanto isso dói, eu sinto um certo sentimento de gratidão e de alívio ao universo, aos astros, aos deuses, enfim, não sei quem exatamente faz essas coisas nas nossas vidas, por terem nos mostrado que determinados relacionamentos precisavam acabar, seja por motivo de ausência de caráter, diferença de valores, ou porque alguma coisa aconteceu que tornou aquele relacionamento insustentável de se continuar, ainda numa posição de jovens, em um cenário onde outros vínculos ainda não foram selados. Eu conheço e eu tenho certeza que você também conhece pessoas que estão em determinadas situações, porque os anos foram passando, os vínculos foram criados, os contratos assinados, os bens materiais comprados, as carreiras abandonadas ou pausadas para se dar atenção para um núcleo familiar que se formou,
começou a existir uma dependência financeira e até mesmo emocional, de forma que mesmo que exista um mar de evidências que determinado relacionamento é ruim e que não deveria continuar, não deveria ir pra frente, as pessoas ficam ali, às vezes porque precisam mesmo, mas também porque às vezes a névoa é tão grande que ela bloqueia a saída de forma que fica impossível chegar até a porta. Então, sinceramente, por mais doloroso tenha sido descobrir que eu tava me enfiando num relacionamento com uma pessoa de má índole e de um caráter ruim, eu realmente acredito que teria sido 1000 vezes pior ter ficado ali, tentado empurrar a sujeira pra debaixo do tapete mais uma vez e acreditar que aquele cenário poderia mudar ao longo da vida. Uma das muitas características em comum entre as pessoas que eu conheço que já passaram ou ainda passam por situações muito parecidas com as que eu vivi é o arrependimento e o remorso por não terem dado um basta em certas situações e comportamentos logo que as descobriram. Não que as exceções não existam, mas infelizmente elas não são a regra. Quem trai a confiança dos outros com tanta naturalidade, agindo na maior cara de pau como se não existissem consequências, contando vantagem aos 4 ventos, como se a conta nunca fosse chegar, não costuma ter o seu caráter mudado por um milagre divino. Quem trai e machuca a pessoa que diz amar uma vez, precisa querer muito fazer uma mudança radical na sua vida, para que de fato as coisas não aconteçam mais, para que de fato seja um episódio isolado. Quem trai por inúmeras vezes precisa muito procurar ajuda. Eu sei que houve um momento da nossa história como sociedade em que foram plantados costumes muito ruins quando se fala sobre relacionamentos e que, infelizmente, eles estão enraizados até os dias de hoje. E baseado nas coisas que eu aprendi ao passar por esse caos, já numa idade onde as pessoas apontavam os dedos pra mim, pra me falar que eu tava ficando velha, que eu não podia escolher, que se eu terminasse esse relacionamento, eu ficaria sozinha pra sempre, e várias outras bobagens aleatórias que me falaram. O que eu falaria para gerações mais jovens, para meninas mais novas do que eu, é que de fato não existe uma pessoa 100% perfeita e um relacionamento completamente sem defeitos. Mas ter clareza do que a gente aceita ou não aceita na nossa vida, o tipo de relacionamento que a gente quer, o que a gente considera como amor, vai nos livrar de muitas dores de cabeça ao longo da vida. Se você já viu outros vídeos aqui do meu canal, você sabe que não é a primeira vez que eu tô falando isso. Viver conforme o que a gente valoriza vai nos livrar de muita cilada. A pessoa que a gente escolhe para nossa vida é a pessoa que vai ter acesso a uma versão de nós que outras pessoas não têm. E como eu tinha muita certeza, eu tinha muita clareza de que eu não tinha sido criada para carregar um histórico de traições ao longo da minha vida e para ficar me escondendo atrás de um homem que mente e que me manipula, eu decidi pular fora daquela loucura e me afastar de alguém que me fez muito mal e que com certeza teria feito um estrago gigantesco na minha vida. Esse afastamento abriu os meus olhos pro lugar que eu tava me enfiando e pro tipo de vida que eu teria caso eu escolhesse permanecer ali. E pra ser sincera, eu não queria nada daquilo. Você também já descobriu uma traição de uma forma completamente inusitada? Se sim, e se você puder compartilhar, conta aqui pra gente nos comentários. Se você conhece alguém que passou por uma história parecida com a minha, compartilhe o meu vídeo com ela. Eu tenho certeza que essa pessoa vai se identificar e vai acabar gostando de outras coisas que ela também vai encontrar aqui no meu canal. Na semana que vem eu vou falar sobre relacionamentos tóxicos, não que esse não tenha sido, mas de um outro jeito. E o que eu aprendi vivendo um relacionamento muito tóxico que me causou muitos desvios de imagem que eu acabo carregando comigo até hoje. Muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê em breve. Tchau!